Bom dia, galera! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal para mais um vídeo de conteúdo sobre rotina capilar, não necessariamente de rotina, mas conversando com alguns clientes sobre a manteiga de karité. Uma dessas clientes comentou comigo que estava na fase de transição e justamente estava procurando alternativas para conseguir domar o cabelo, que estava um pouco mais ressecado do que o de costume, porque afinal a pessoa já tinha passado por alguns anos em progressiva. Então, de imediato, já dividi a minha experiência, porque eu também fiz essa transição deixei de usar a progressiva para deixar os meus cachos e o meu cabelo voltar totalmente natural. E hoje eu vou dividir com você o que eu fiz. Eu não sou nenhuma expert, né? Literalmente, o que eu fiz com erros e acerto, com testando e muita paciência, porque o meu grande diferencial, eu acredito, foi que eu não fiz o Big Shot, que é justamente cortar o cabelo pequenininho quando já tá começando a nascer a raiz. Eu até, antes de fazer esse vídeo, coloquei os pontos para não esquecer de algum detalhe, alguma dica que você possa utilizar, aproveitar e até compartilhar com alguém que você sabe que esteja passando por esse momento de transição, porque na transição, um dia é maravilhoso, você flui, você tá gostando. No outro dia é completamente o oposto, você se arrepende, você quer voltar, quer alisar, ou quer cortar, ou quer deixar comprido, enfim. É uma mistura de sentimento, porque mexe também com a questão da nossa estética, nossa questão do nosso... de como a gente se vê no espelho, e isso pra mulher principalmente é muito importante. Eu gosto de me sentir bem ao me olhar no espelho, eu gosto do meu cabelo comprido, e foi por isso que todo mundo ao meu redor ficou chocado, mesmo eu andando com o cabelo em duas texturas, porque o meu cabelo tava nascendo muito mais grosso da forma que ele é hoje, grosso, e na parte de baixo tava muito mais fino, reto, porque é progressiva e as pontas ficam detonadas, né? Se as pontas no cabelo normal já ficam um pouco mais detonada, imagina um cabelo de progressiva. Então, além de estar muito mais ralo as pontas, fino, maltratado. E também mencionar com vocês que foi a partir desse momento que eu conheci de fato manteiga de karité, porque pra mim era... Então, vamos lá. Eu me formei na faculdade em 2013, 10 anos atrás, e eu lembro que eu não sei se foi no meu último ano, no meu penúltimo ano, ou no meu segundo ano, não sei, mas minha faculdade foi no período de 4 anos, e no meio disso eu decidi então fazer a chamada transição. E para parar totalmente com a progressiva, o que eu procurei foi alternativas. Então eu já estava decidida que progressiva, por conta da química ser muito forte, fazer mal para mim, pro profissional, eu já não queria mais usar aquele produto. Mas eu também conheço o meu cabelo. Eu vou pegar umas fotos e deixar aqui uma foto de antes, umas fotos no meio da transição, para vocês conseguirem, de repente, visualizar o que eu tô querendo falar. Porque hoje meu cabelo é assim, ó. Eu lavei ele pro ano novo, então eu lavei ele no sábado de manhã. Os cachos não tá a melhor definição, mas já faz o quê? 3 dias que tá assim, e eu adoro com esse volumão. Aprendi a gostar, porque no começo também, mesmo com o cabelo natural, eu queria controlar o volume de tão acostumada que eu estava com a progressiva, porque eu fiquei usando progressiva, acredito que por conta de uns 10 anos, de repente mais, porque eu comecei a fazer progressiva aos 16, e eu parei, de repente 5 anos. Porque eu parei em torno dos 21, 22... Não sei, eu faço as contas e ponho aqui. O primeiro step foi parar de fazer progressiva e fazer um relaxamento. Procurar um relaxamento que não vai alisar meu cabelo, mas deixa ele mais maleável para que eu consiga conduzir, fazer escova, porque naquele tempo eu fazia minha própria escova, óbvio, com progressiva é muito mais fácil, mas como eu tenho muito cabelo e é grosso, mesmo com progressiva, eu nunca consegui lavar e sair, nunca. Óbvio que se eu lavasse e saísse, não ia ficar leão, né? Eu vou falar disso ainda, que eu me apelidava como leão, porque meu cabelo armava muito, eu não conseguia usar os produtos corretos, não sabia conduzir, cuidar, e aí eu me auto-apelidava
com o nome no sentido pejorativo da palavra. Eu comecei a usar, então, relaxamentos, até que eu procurei nas farmácias, fui num local, assim, para procurar um menos nocivo, um que me ajudasse a passar, a atravessar esse ciclo da transição, mas que não maltratasse meu cabelo. Não era alguma coisa que eu ia totalmente, aquele relaxamento que vai literalmente estragar o seu fio ou que vai alisar igual uma progressiva. Não, era uma coisa muito mais fluida, só pra dar aquele somebody love, aquele quentinho no coração. Porque às vezes você fala, ai, não sei nem se funcionou, mas eu acho que na minha cabeça funciona, então resolve. Paliativo, né? E aí, se eu não me engano, eu fiz umas 2, 3 vezes. Isso, tipo assim, a cada 3 meses. Porque eu também fazia progressiva constantemente. Não era aquela progressiva uma vez no ano, igual muita gente aí faz. Não, eu fazia progressiva de 3 em 3 meses. Cresceu 1 dedo, 2 dedos da raiz, eu ia lá e fazia progressiva de novo. O meu cabelo é muito grosso, então você consegue ver a diferença na hora, conforme ele ia crescendo, com a diferença do cabelo muito mais fino, com o resultado da química da progressiva. Então, eu, se eu não me engano, fiz umas 2 ou 3 vezes esse processo de só fazer o relaxamento. E aí, ele ajudava, ficava mais maleável para trabalhar no sentido de pentear, fazer uma escova, fazer uma chapinha, um babyliss, e conseguir atravessar essa transição. Então, depois disso, o que eu comecei a fazer, porque automaticamente começa a dar diferença, mesmo você fazendo um relaxamento, o relaxamento, como é muito mais simples, ele vai saindo conforme você lava, o efeito do relaxamento vai saindo. Eu não lembro o nome da marca, o que eu fiz na época, mas o que eu me lembro era que era muito mais fraquinho. Que às vezes eu falava, gente, eu gastei essa grana, fiz esse relaxamento, parece que eu nem fiz nada. Mas de fato eu conseguia ver alguma diferença. Mas era uma diferença que depois de um mês, lavando o cabelo constantemente, eu quase que não percebia mais o resultado. Então eu acho que era mais um fator psicológico para me ajudar na transição. Mas o que me ajudou nesse processo foi eu abusei muito de cabelo preso, de trança, por conta do comprimento do meu cabelo, porque eu sempre gostei de ter o cabelo comprido e eu mantive. E aí que foi a minha dificuldade, não minha dificuldade, a minha diferença é que eu sempre mantive o cabelo com 2 texturas e o meu cabelo cresce muito rápido. O benefício é que eu tenho essa facilidade de crescimento capilar, então ele ia crescendo muito rápido e eu comecei a usar muito o cabelo. Vou tentar exemplificar aqui. Eu pegava assim aqui atrás da orelha e amarrava, às vezes com pompom, às vezes com uma piranha mesmo. Deixava ele muito, muito, muito assim, porque essa parte que estava toda nascendo, muito mais volumosa, sem o controle, sem eu saber ajustar, passar os produtos corretamente, eu conseguia prender, ficcionar, por mais que eu estivesse volumoso, assim, capacete, eu conseguia prender, pressionar, e essa parte que ficava mais solta era a parte da progressiva, que aí eu com babyliss, 2 minutos, com uma prancha, com qualquer coisa, eu conseguia resolver, né? Uma coisa que eu também fiz muito, porque conforme você vai parando de fazer progressiva, o cabelo também, por mais que a estrutura dele, né, o fio estivesse liso, não tava bonito. Então eu comecei a fazer, não é um dedo liso, mas sabe quando eu fazia um cachinho, assim, levantava e prendia com grampo? Uns cachos bem grandes, assim, não era uma coisa, nossa, minimalista. Não, era uma coisa assim, bem de preguiçoso, mas eu não tinha muita escolha. Então, ou era isso, ou era cortar o cabelo, ou era desistir. Cortar o cabelo não era uma opção, desistir também não era. Então eu fiz alternativas para conseguir domar, sabendo que ia passar. Mas outra dica também, eu usei muita trança, tanto de um lado só quanto do outro, ou às vezes até com o cabelo preso, assim, fazia 2 tranças. Ajudava porque eu tinha 20 anos na época, né? Quando eu fiz, eu tava na faculdade, então eu devia ter 21, 22. Mas que esses tipos de penteados e de formatos que eu prendia o meu cabelo condizia com a minha personalidade, condizia com a minha idade na época, né, de menininha, então não tive problema, até porque o que eu usava na época, eu conseguia me sentir melhor, me sentir bem, mesmo sabendo que eu estava numa transição, eu sempre procurava me sentir bonita, mesmo, né, com a dificuldade da transição do cabelo, porque pra mulher cabelo é uma coisa séria. Eu não sei se pra todo mundo, mas pra mim sim é um big deal. Eu usei muita trança no cabelo e assim, o que eu mais lembro era disso. Eu consegui fazer, era praticamente todo dia, era o meu uniforme. Prender o cabelo, justamente pra ficcionar e o fator capacete não levantar, porque a diferença era muito, porque aqui estava muito mais alto, porque a cabeça inteira, o couro cabeludo estava crescendo, e aqui estava tudo ralinho, das pontas. Então o que eu fui fazendo era cortando as pontas para deixar essa diferença menor e para as pontas não ficar tão castigada, porque quando você corta o cabelo, dá aquela renovada.
Outra coisa também, eu tinha aquele aparelho na época que não é uma chapinha nem um babyliss, mas é aquela máquina que você põe um pedaço do cabelo e ele engole e sai um cacho. Então eu comprei aquilo justamente porque era rápido, é prático, embora sim fosse como se fosse um secador, alguma coisa, eu não queria ter mais o efeito da escova de secar o cabelo. Até porque você fazer uma auto-escova em você com cabelo de progressiva, que é fino, já tá a estrutura do fio mais liso, é muito mais fácil do que você pegar um cabelo natural, grosso, cacheado e tentar fazer. Então, por mais que eu soubesse fazer a escovinha em mim mesma, eu não consegui dar conta, até porque naquele momento eu trabalhava o dia inteiro, ia pra faculdade, então eu não tinha muito tempo também pra fazer esse cabelo. Ó quem chegou ali, ó. Baby Sochi. Vem dar um oi pro pessoal. My love, what time is it? E aí, o que eu mais usava foi o cabelo assim, dessa forma cacheado. Pra diferenciar, eu usava trança, usava muito rabo de cavalo também, porque eu conseguia passar gel e deixar o rabo de cavalo bem alto. Eu não lembro exatamente tudo, porque como eu comentei no começo do vídeo, isso foi há 10 anos atrás. Mas com persistência, muita paciência e clareza no porquê você decidiu fazer isso. Porque sim, vai ter dias que você vai querer desistir, você vai querer cortar o cabelo, você vai querer ir no primeiro salão fazer uma progressiva, uma química, mas, sabe, é tipo um dia de cada vez. Hoje você consegue, amanhã você passa pelo desafio de novo, no dia seguinte a mesma coisa. E um dia de cada vez você vai ver que o cabelo já tá crescendo, já tá muito mais maleável. Você tem que procurar a entender como seu cabelo funciona, qual é o melhor tipo de creme que vai se adaptar, o que fica pesado, o que deixa mais leve. Outra curiosidade também sobre o meu cabelo, que naquela época eu também tinha muito mais dificuldade, é porque todo dia que eu lavava o cabelo tava perfeito. Porque eu lavava, finalizava e tava lindo, perfeito, maravilhoso. E no dia seguinte, eu não sabia porquê, mas meu cabelo tava uma porcaria. Então eu tinha que molhar de novo, eu não lavava, mas eu molhava e passava mais creme. E isso às vezes me dava preguiça. Então por vários momentos eu falei, gente, será que isso realmente é mais fácil ou não? Parecia que até era mais difícil. Então, agora que eu conheço um pouco mais do meu cabelo, o que eu posso dizer é a base de teste, procurar também informação no YouTube, o que mais tem explicação de vídeo de transição. Contar também, porque foi nesse momento que eu tive contato com a manteiga de karité. Uma amiga que me apoiou nesse processo de transição, me ajudou muito a atravessar esse caminho, me apresentou a manteiga de karité, porque ela já usava, o cabelo dela é crespo, e ela falou, use com parcimônia, use aos poucos, porque você não sabe a quantidade exata. A gente que tá acostumada com um potão de creme, que tem que botar metade do pote do creme pra segurar, pra fazer um cacho pro dia seguinte ficar bom, usando um produto puro e usando um produto concentrado, você vê a diferença, porque um pouquinho só já fica bom. E se você passa muito, tem um efeito ao contrário, que fica pesado, com a sensação de oleoso, então no dia seguinte você vai querer lavar, não porque tá feio, mas porque tá pesado, como se já estivesse sujo. Eu comecei usando o karité só pro cabelo, e aos pouquinhos, conforme eu fui entrando nesse mundo de cosméticos natural, da mesma forma que eu quis voltar para as minhas origens, voltar para o natural, o sentido do meu cabelo, eu também comecei a fazer isso ao redor com os meus cosméticos, com a minha maquiagem. E agora estamos aqui trazendo da África a melhor manteiga de karité para vocês, justamente porque a gente não consegue encontrar no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, principalmente para quem tá nesse desafio, passando pela transição. Se vocês quiserem algum vídeo diferente, de algum tema diferente, de alguma outra curiosidade, podem deixar aqui que eu vou ter um prazer de conversar com vocês e fazer essa troca. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!